Oi gente, tudo bem com vocês? Boas-vindas ao Inconscientes Lunares. Eu sou a Lua, uma das faces desse canal, e hoje eu vim aqui trazer pra vocês um vídeo pra gente bater um papinho sobre as runas, né? Então a gente já falou do tarô, já falou do oráculo, e como eu jogo com as runas, a gente achou interessante trazer esses outros oráculos mais específicos, tá? Então assim, vamos começar sobre o que são runas. A palavra runa, ela tem várias traduções e uma das possíveis traduções é sussurro. Então, runa geralmente significa sussurro, segredo, algo assim neste sentido. E por que isso é importante? Os símbolos rúnicos que a gente conhece, eles formam as letras, né, do alfabeto. Os nórdicos possuem vários alfabetos. Eu tava tentando lembrar uma palavra específica, mas eu não consegui lembrar. Então, eles possuíam vários alfabetos. Tem o Futhark, tem o anglo-saxão, tem um outro, tem o Young Futhark. Então, assim, não faltava alfabeto durante os milênios ali desse povo nórdico. E o oráculo que a gente conhece como runas vem do alfabeto Futhark, que são as primeiras runas, inclusive, né, da sequência alfabética. Então, elas são letras do alfabeto que representam sons. Então, não é só um desenho, não é só um símbolozinho, né? Cada runa possui um som e ela é ligada a uma palavra, a algo específico, né? Que era usado na linguagem deles. Muitas coisas sobre as runas não se tem registro, porque era tudo muito passado verbalmente, tá? E eu não vou saber dizer o país e a época, mas eles passaram por um processo de cristianização. Eu acho que é isso. Muito forte. Então, muitos dos registros que a gente tem sobre as runas está influenciado aí com a visão cristã. Então, acesso puro ao que esse povo nórdico entendia sobre as runas, via e falava sobre as runas, é bem raro e difícil de encontrar. E, enfim, até não se tem 100% de certeza, né? Não se tem comprovações de que as runas eram utilizadas como oráculo naquela época. E o uso mágico delas também era bem diferente do que a gente conhece hoje em dia. Então, assim, eu não sou especialista nesse assunto, né? Eu estudo as runas desde 2020, mas eu deixo aqui embaixo os arrobas da Yalana e do Mago John, que são feras, que são pessoas super confiáveis, que têm um trabalho super sério, um processo pessoal de vivência com as runas que é encantador, né? Então vocês conseguem muitas informações, muito auxílio através deles, beleza? E eu acho que o que eu tinha pra falar, assim, mais de técnico e teórico sobre as runas é isso, porque existem muitas outras coisas, mas eu não tô aqui pra dar curso da nada, né? São informações que vocês encontram em outros perfis também. E a minha história com as runas começou em 2019, na verdade. Eu comprei o tarô, comecei a estudar o tarô, tava apanhando pra caramba do tarô, tava difícil. E eu mal tava dando conta do tarô, começou a aparecer runas pra todos os lados. Era vídeo explicando sobre runas, era perfis de runas começando a me seguir, e tipo, eu não seguia ninguém de runas, mal seguiam poucas pessoas que falavam de tarô, porque eu tava bem no comecinho. Em 2019 eu nem tinha rede social, na verdade, eu criei em 2020. E então eu acompanhava coisas do YouTube, abri o Pinterest cheio de runas, eu tava passando na rua e reconheci um símbolo rúnico. E eu sempre fui meio encantada, né? Por esses símbolos e essas coisas. Sempre me deu um negocinho aqui dentro.
E então comecei a pesquisar aí por cima e sabia que era um alfabeto, sabia que eram 24 runas, sabia que tinha a runa branca, que é uma polêmica até hoje, sabia que era o som, sabia que era um oráculo. E naquela época também, os poucos perfis que eu acompanhava era muito dividido. Tinha um negócio muito rígido na internet naquela época, pelo menos da bolha ali que eu acompanhava, de que se você sabe um oráculo, você não precisava saber outro. Porque você consegue ler qualquer coisa no tarô, então por que você precisa de outro? Se você consegue ler qualquer coisa no baralho cigano, por que você precisa de outro? E muitos oraculistas falavam, né, tipo, quem sabe de muitos oráculos não conhece nenhum de verdade. E isso me deixava com medo, né, porque eu sou uma pessoa curiosa, sou uma pessoa metida, eu gosto de pesquisar, eu gosto de aprender, eu gosto de entender, eu gosto de viver aquilo. Então eu ficava tipo, cara, tá dando certo, né? Porque já tá difícil com o tarô, mas eu vou pegar mais um, como é que eu vou ler runa, gente? A runa é um símbolozinho. Que informação que eu vou tirar desse símbolo? Como é que eu vou entender esse símbolo? O tarô pelo menos tem uma cena, tem um desenho, né, explicativo, principalmente nos da linha Rider-Waite, que você, mesmo que você não saiba nada, você consegue ter uma noção, conseguir entender alguma coisa que se passa ali. E daí você pega uma runa e fica tipo, ok, e agora? Né? Então, tinha essa questão de incapacidade, de autossabotagem. Enfim, continuei estudando o tarô, segui só o tarô. E as runas ficando cada vez mais fortes, cada vez mais gente falando de runas, cada vez mais coisas de runas aparecendo. Até que um dia eu acordei virada. Gente, eu juro, eu abri os olhos e falei, eu vou criar o meu set de runas. Numa certeza e numa determinação que eu nunca tive pra mais nada na minha vida. Porra, o trem. Peraí, gente. Voltei. Enfim, meu pai tinha podado o pé de aroeira, eu fui lá pedir licença, né, pro galinho, peguei um galinho, cortei as bolinhas, por isso que elas são bem pequenas, que elas são de galho de aroeira. E abri uma página da internet, eu já sabia que era mais de um alfabeto, sabia qual alfabeto eu tinha que procurar, não sabia o nome das runas, assim, sabia o mínimo do básico. E comecei a desenhar, né, símbolozinhos com uma caneta. E criei as minhas runas. Aí depois disso, eu fui e comecei a estudar. Daí eu comecei a estudar, pesquisei nome, pesquisei história, pesquisei simbologias, pesquisei associações e fui aglomerando os conteúdos, aglomerando. Só anotando. Eu não estava estudando, estava reunindo informações e anotações. Aí depois disso, eu fui e pegava, eu sorteava uma runa, inclusive veio o Ferru, que é a primeira. Então eu sorteava exatamente assim, ficava com elas na mão, sorteava uma runa, olhava pra cara dela e tentava lembrar o nome. Eruas. Então, fui assim, até eu conseguir olhar pra elas sem ter nenhuma dificuldade de lembrar o nome delas. Aí depois eu peguei e comecei a lembrar, tipo, Ferru. É a runa do gado. Aí, depois que eu consegui pegar essas palavras de associação, eu fui ler a simbologia, estudar a simbologia, tentar desenvolver o oracular com elas, né? Mas foi muito assim. Eu peguei muito mais fácil as runas do que o tarô. E não sei se foi a minha conexão, pelo fato de eu mesma ter criado, de eu ter tido aquele súbito, aquele dia de acordei e vou criar as minhas runas. Foi literalmente isso, gente. É muito engraçado lembrar. E daí eu estudei, né, por muito tempo. Tem, acho que menos de 8 meses,
menos de um ano, que eu trouxe elas para o meu perfil pessoal, que eu comecei a trazer conselhos semanais com elas, né? Conselho do dia com elas. Porque por muito tempo foi um oráculo, assim, muito pra mim, muito de conexão interna, muito de quando eu sentia eu ia até ele, ou alguma coisa dele vinha até mim, né? Então foi sempre assim, foi uma coisa muito fluida, foi um desenrolar muito bonito, né? Claro que ninguém precisa acordar assim. Aí anos depois eu fui acompanhar outras pessoas que falavam que dizem que todo runemal tem que ter pelo menos uma vez criado um oráculo de runas pra si, né? Eu já comecei eu já comecei no surto. Eu vivi tudo do contra. Então, é um oráculo pelo qual eu sou apaixonada. Ele tem uma energia incrível e única. Toda vez que eu vou mexer com ele, né, eu me conecto com a egrégora nórdica, assim. Então, peço aí licença para as Nornes, peço licença ao Odin, peço licença a Freya, que são divindades que têm muita relação com as runas, né? E as Nornes, que são as fiandeiras do destino. Então, eu trabalho muito essa conexão, muito essa troca com eles através do oráculo. Eu acho que era isso que eu tinha... Ah, não, né? Então, gente, quando buscar, né, as runas? Quando você sentir. Se você sente mais afinidade com elas, se você sente alguma afinidade com o panteão, se alguma coisa nelas te intriga. Nenhum oráculo vai te trazer faça isso ou faça aquilo, né? Existe o seu livre-arbítrio que deve ser respeitado pelo oraculista. Então, o oraculista pode até te dar a opinião pessoal dele de, olha, eu acho que... Mas isso é o que o oraculista acha, né? O oráculo só traz as respostas para aquilo que a gente precisa. Então, nem sempre vai ser o que você quer ouvir. E é aquela coisa, quando você quiser buscar autoconhecimento, quando você quiser buscar um direcionamento, quando você quiser de entender alguma coisa. Eu ia falar quando precisar de um acolhimento, né? Os oráculos também podem funcionar muito bem nisso, te ajudando a compreender situações, o que precisa ser feito. Enfim. Acho que é isso. Eu tô tentando lembrar de cabeça, porque dessa vez eu não fiz o roteiro. Entendeu? Sim, que são as runas. Elas funcionam sim, você não precisa cultuar as divindades nórdicas para trabalhar com as runas, mas é muito importante e muito interessante você conhecer, tá? Estuda, pesquisa, porque as runas, elas são de conhecimento da humanidade, né? Mas existe uma egrégora por trás dela, existe um ponto por onde elas chegaram na Terra e chegaram pra gente. E esse ponto de origem, na minha opinião, ele deve ser respeitado, sabe? Ah, e outra coisa importante que eu queria falar é que eu tô gravando esse vídeo antecipadamente, né? Então, assim, há um tempo atrás, pra quem tá vendo agora, mas atualmente também, tempo e espaço é uma maravilha. As runas deram um boom na internet. Porque muitas pessoas associam elas a uma única palavra ou a uma simbologia superficial por elas serem simples, por julgarem que elas são simples. E, gente, não é assim que funciona, tá? Se você vê alguém falando, desenhe tal runa pra você atrair aquilo, pra você atrair sei lá o quê, pesquisa, estuda. Não é bem assim que funciona. E assim você também não fica dependente do que as outras pessoas estão falando. Peraí que eu vou tossir. Foi mal, voltou.
você não fica dependente só do que os outros estão falando, você desenvolve o seu próprio senso crítico, né? Porque para uma pessoa pode dar certo, para você pode não dar certo. Então, assim, as runas, como todo e qualquer oráculo, como toda e qualquer coisa na nossa vida, possui o seu lado luz e o seu lado sombra, tá? E se você quer atrair essa energia da runa para si, você precisa estar consciente que você vai ter que lidar com os dois lados. Não tem essa de, eu escolho só. A runa, ela é uma totalidade. Ela tem uma profundeza imensa. Não dá pra você anular a parte dela que não te interessa, sabe? Então me preocupa muito as pessoas usando esse conhecimento tão antigo, tão poderoso, tão intenso, tão transformador, de uma maneira leviana. Sabe, isso me pega demais. Aquela fica pessoal pra mim. Então, assim, conheçam as runas. Estudem as runas. Elas possuem simbologia, elas possuem força, elas são incríveis, sabe? Eu recomendo demais. Só que façam com sabedoria, façam com responsabilidade, façam com bom senso, sabe? Para que você tenha um uso seguro, para que elas possam realmente te auxiliar. Tenho certeza que você está pronto para lidar com o que elas vão trazer para você. Entende? Então, assim, não é só porque tá em alta, não é só porque fulano falou e pareceu simples, que algo é simples e é superficial e não tem consequências. Tá bom? Toda nossa ação gera uma reação. E quando a gente lida com coisas energéticas, mais ainda. Então, tenha consciência do que você está fazendo. Estude. Sempre. Para você não ficar refém de conhecimento dos outros. Para você entender as intenções da pessoa por trás. Para você reconhecer se aquele ensinamento, aquela fala, realmente tem sentido, realmente é pautado em algo que pode te ajudar, que pode te trazer crescimento, que pode te trazer auxílio. Beleza? Essas aqui são as runas que eu criei lá em 2020, elas ficam no meu altar. Eu tenho um jogo que veio junto com um livro, né, que daí eu uso ele mais no Instagram. Mas essas aqui são as minhas piquititinhas, minhas preciosidades. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Me chama lá no Inconscientes ou chama a Lua Púrpura. A gente tá sempre por lá pra responder vocês e dar a atenção que vocês precisam. Lembrando que eu vou deixar os arrobas do Mago John e da Yalana aqui embaixo. Tá? Eles têm cursos, eles têm atendimento oracular, eles falam sobre, abre caixinha. São super atenciosos e super responsáveis, são pessoas que você pode buscar como referência, beleza? Um beijo pra vocês, até a próxima!